Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história, referente à semana 9, do período de 29 de junho a 3 de julho de 2020. E hoje o nosso tema é a continuação aí da afirmação das monarquias nacionais e o poder absoluto dos reis. Para hoje, a orientação de estudos é a seguinte: vocês irão assistir essa videoaula, ler e fazer um resumo no caderno e a caneta das páginas 19 a 23 do livro didático. Quem não estiver com o livro em casa não tem problema. Eu anexei as páginas do livro logo abaixo aqui no material em PDF. Logo após assistir a videoaula e elaborar o resumo no caderno, vocês vão também no caderno copiar e responder as questões Explore, da página 19, questões 7 e 8, da página 20, Explore 1 e 2 e a questão 9 da página 22, as questões 1, 2 e 3 da página 22 e as questões 10 e 11 da página 23, ok? Na aula passada, eu falei sobre a centralização política e a formação das monarquias nacionais que ocorreram lá na Península Ibérica, ou seja, a formação de uma monarquia nacional e de um Estado centralizado em Portugal, Espanha, França e Inglaterra, né? Apesar de Inglaterra e França não se situarem na Península Ibérica, esses dois países, né? Esses dois locais também sofreram um processo de centralização política e a formação de uma monarquia nacional, ou seja, um país governado por um rei, por um monarca absolutista. Este processo de unificação e formação de uma monarquia nacional não ocorreu na Península Itálica, ou seja, onde hoje se situa a Itália. Na Itália, os estados eles permanecem fragmentados, ou seja, separados até o século XIX. Somente no século XIX que a Itália vai se tornar um estado nacional, tá? O mesmo ocorre na Alemanha, tá? Na atual Alemanha, que lá na época, na Idade Moderna, né, se situava dentro do Sacro Império Romano Germânico. Esta centralização na Alemanha, né, no Sacro Império Romano Germânico também ocorre mais ou menos ali junto com a Itália, somente após o ano de 1806, quando foi decretado o fim do Sacro Império. Os territórios ali alemães eles só passaram a constituir o Estado Único, né, a unificação, lá a partir de 1870. Voltando lá, né, nas monarquias nacionais, lá da Península Ibérica e Portugal, Espanha, Inglaterra e França, só para enfatizar um pouquinho mais para vocês, eu já falei na aula passada, agora eu vou enfatizar para vocês. Esses estados nacionais, eles se tornaram monarquias absolutistas. Por quê? Porque os reis desses lugares, eles tinham poder absoluto. Chegando a esse poder absoluto através do apoio político dos nobres e do apoio financeiro dos burgueses. Mas o que era ter um poder absoluto? Pessoal, dentro desse regime absolutista, o rei ou a rainha, eles estavam acima de todas as instituições, inclusive da igreja, tá? Ter o poder absoluto significava que eles exerciam um poder sem limites, ou seja, eles elaboravam as leis, cumpriam as leis, julgavam e punia, praticavam a justiça para quem não cumpriam essas leis, cobravam impostos, treinavam o exército e administravam o Estado, ou seja, o rei estava acima de todos, tá? O principal local onde se desenvolveu o absolutismo foi na França, tá? Mas também na Espanha, na Áustria e em Portugal, as monarquias absolutistas tiveram bastante força. Para justificar este poder real, surgiram alguns teóricos, ou seja, escritores, pensadores, né? Que escreveram livros explicando para a população por que eles deveriam aceitar, né, este rei com poder absoluto. Nós damos destaque para o inglês Thomas Hobbes, que escreveu o livro Leviatã. No Leviatã, o Hobbes ele dizia que
O poder tinha que ser absoluto, o rei tinha que ter todo o poder em suas mãos, porque senão a sociedade iria virar um caos, tá? Todo mundo tinha que se organizar em torno desse rei, porque senão a sociedade ia virar uma bagunça, tá? Já na França, o Jacques Bossuet, ele escreveu, né, uma teoria que ficou conhecida como Teoria do Direito Divino dos Reis. Nela, o Bossuet defendia que as pessoas, os súditos, deveriam aceitar o poder absoluto dos reis, porque o rei era o verdadeiro representante de Deus na terra. Por isso, né, que deveria ser aceito. Por um tempo, né, essas justificativas elas foram aceitas, mas a Idade Moderna foi a divisão da história, a época da história que menos durou, porque este rei ele começa a abusar deste poder, tá? E os privilégios gerados por este poder do rei para a nobreza e o clero fez com que ele acabasse, né, na Revolução Francesa, como eu já falei para vocês na aula passada. Este cara aqui, o rei Luís XIV da França, ele foi a representação personificada do monarca absoluto na Terra, tá? Ele governa a França entre 1643 e 1715. E o que ele fazia, né? Ele construiu em torno dele uma imagem de monarca super mega power absoluto. Ele colocou todas as artes a seu serviço. A pintura, a escultura, o trabalho com ouro e a moda, né? Ele se colocou o nome de Rei Sol, tá? Ele se colocava como todo o universo gravitasse ao seu redor, tá? A sua maior demonstração de poder, pessoal, foi a construção do Palácio de Versalhes, que existe até hoje lá nas redondezas de Paris, na França. O Palácio de Versalhes, ele é todo feito em ouro, todo coberto de ouro, enorme, imenso, tá? Ele tem 4.000 quartos, o Palácio de Versalhes, onde o rei Luís XIV chegou a abrigar 8.000 nobres, tá? Uma nobreza cortesã de 8.000 nobres. Toda essa dimensão do Palácio de Versalhes, o Luís XIV fez justamente para quê? Para demonstrar o poder que ele tinha, né? Até mesmo nas pinturas, olha esse quadro. Ele usava um salto, uma peruca maior, tudo para parecer mais alto, né? E para demonstrar mais poder ainda, assim como o traje real, que os tecidos e os sapatos exclusivos eram usados somente por ele e por alguns nobres, né, de um grupo muito seleto, perdão. Dentro aí, né, dessa economia controlada pelos monarcas absolutistas, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o mercantilismo. O mercantilismo era uma forma desses monarcas, desses reis absolutistas, controlarem a economia, né, dos seus países e dos seus estados. E o mercantilismo ele tinha 4 características principais, que era o metralismo, a balança comercial favorável, o protecionismo alfandegário e o colonialismo. O que é o metalismo? Quanto mais os cofres reais tinham ouro e prata, mais rico era o Estado. Tá? O que significa uma balança comercial favorável? O reino ele tem que vender mais do que comprar do exterior. Assim evitava a saída de metais preciosos e se mantinha ali, né, uma prática comercial positiva. Tá? Protecionismo alfandegário. Colocava taxas de importação pesadas, né, de produtos similares do que eram produzidos no meu reino. Por exemplo, se eu produzia tecido, a Inglaterra produzia tecido, então os tecidos que eram produzidos fora da Inglaterra, os impostos eram altos para entrar na Inglaterra, justamente para proteger, né, os tecidos produzidos ali. E o colonialismo, né, que era a exploração de territórios fora da Europa, justamente para buscar metais preciosos e especiarias. Essa prática do colonialismo, essa característica mercantilista do colonialismo, que deu origem às grandes navegações, né, e à chegada dos europeus aqui na América, dos espanhóis lá na América Central e dos portugueses aqui no Brasil. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que tenha elucidado um pouquinho para vocês, um pouquinho mais, essa questão aí dos monarcas absolutos, a questão da formação das monarquias nacionais,
Agradeço, um abraço. Dúvidas, a gente vai estar no plantão à disposição de vocês e até a próxima.